Pessoal, a gente está aí de volta para a gente continuar tratando aí sobre o nosso ITBI, tá? Para a gente já passar a tratar do PAT, tá? E aí a gente vai entrar numa bateria bem extensa aí de cerca de 25 questões que eu preparei. Então eu vou correr bastante aqui para ver se a gente consegue resolver tudo isso hoje ainda. E aí amanhã eu trago uma listinha um pouco mais refinada para vocês, tá? Então peço aí que nessa reta final que vocês aí se dediquem bastante, tá? Não se esqueçam também de descansar, tá? Que também é bastante importante vocês dormirem bem de hoje para amanhã, de amanhã para domingo, mas deem o melhor aí nessa reta final, que com certeza esse esforço vai ser recompensado lá na frente com a aprovação de vocês. Beleza? Vamos continuar então com a nossa legislação? Então vamos lá. No tocante ao disposto na Lei 12.391 de 2005, que dispõe sobre o ITBI no município de Campinas, aponte o item que encontra-se incorreto, tá? Então o que a gente está querendo aqui? A gente está querendo o que está errado, legal? Então, alternativa A, o imposto sobre a transmissão de bens imóveis, ITBI, incide sobre a transmissão inter vivos, legal, a qualquer título por ato oneroso, então tem que ser um ato oneroso para incidir o ITBI, uma transmissão inter vivos, de bens imóveis por natureza ou acessão física e direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, né, penhor, hipoteca e anticrese, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Isso está correto. Caberá ao sujeito passivo efetuar o pagamento do imposto por ocasião da lavratura do instrumento de transmissão ou constituição de direitos reais relativos ao imóvel, ainda que o fato imponível dela, nos termos da lei civil, ocorrer posteriormente, assegurada a restituição da quantia paga caso não se realize o fato imponível presumido. Beleza. Não cabe restituição do valor pago, uma vez cumpridas as cláusulas resolutivas constantes do contrato, e consumado o fato impunível, independentemente da validade jurídica dos atos praticados ou dos efeitos que por conta deles ocorram, salvo se a nulidade for decretada em sentença judicial transitada julgado. Também está certo. Será aproveitado na lavratura ou registro do instrumento de transmissão de propriedade o recolhimento efetuado anteriormente decorrente de instrumento particular ou público, independentemente das condições do negócio. Aqui está errado, né? Isso aqui é mantidas as mesmas condições. Ok? Então, caso mantidas as mesmas condições do negócio, aproveita-se o recolhimento efetuado anteriormente. Então, como a gente está procurando a incorreta, gabarito, letra D. Operar-se-á nova incidência do imposto a cada vez que as partes resolverem pela retratação do contrato que já houver sido celebrado, da qual resulte a alteração da transmissão imobiliária ou base de cálculo do ITBI, verificado o fato imponível, beleza. E o erro da afirmativa da alternativa D, gabarito da nossa questão, é afirmar que o aproveitamento independe das condições de negócio. Vamos lá ver a letra da lei. Isso aí vai estar lá no parágrafo 2º do artigo 1º, que diz: será aproveitado na lavratura ou registro do instrumento de transmissão de propriedade o recolhimento efetuado anteriormente decorrente de instrumentos particular ou público, desde que mantidas as mesmas condições de negócio. Legal? Então, gabarito letra D. Vamos para a nossa questãozinha de número 7. O ITBI não incide sobre a primeira transmissão dos imóveis aos beneficiários dos projetos habitacionais. Então, na primeira transmissão, a quem? Aos beneficiários dos projetos habitacionais não vai incidir o ITBI. E dos projetos habitacionais populares adquiridos por quem? Então vamos ver em quais situações que essa transmissão aos beneficiários, quando adquirido por uma dessas pessoas, aqui não vai incidir o ITBI. Quando adquirido pela Coab, beleza, Coab Campinas, né? Lembrando disso. CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de São Paulo, também. Fundo de Arrendamento Residencial FAR ou da Caixa Econômica Federal, CEF, também. E através do programa Minha Casa Minha Vida,
Beleza, e esses itens aqui, esses 4 itens, esgotam o que vai estar previsto. Então, todos os itens corretos. Vamos ver aí, gabarito letra E, eu errei, ok. Artigo 5º, inciso 6º, sobre a primeira transmissão dos imóveis aos beneficiários dos projetos habitacionais populares adquiridos por quem? Pela Coab, pela CDHU, pelo FARA, ou Caixa Econômica Federal, e através do Programa Federal Minha Casa Minha Vida. Beleza. Vamos para a nossa próxima questão, questão de número 8. Estabelece a Lei 12.391 de 2005, que inclui-se na hipótese de incidência do ITBI. Então aqui a gente quer o quê? Verificar a hipótese de incidência HI do ITBI. E aqui a questão do ITBI, quaisquer atos onerosos translativos ou constitutivos de direitos reais sobre imóveis, como definidos na lei civil, dentre os quais, exceto. Então, aqui a gente quer o quê? Algo que não seja hipótese de incidência do ITBI. Instituição de usufruto em enfiteuse então não é nosso gabarito. Servidão também. Cessão de direitos à sucessão é hipótese de incidência do ITBI. Cessão de direitos possessórios também é. Cessão de direitos possessórios do arrematante ou adjudicatário, sim. Antes de assinado o auto de arrematação, aí não, né? Que é após. Opa. Após a assinatura do auto de arrematação ou a adjudicação. Correta é a nossa alternativa, já que está incorreta, né? Gabarito letra E, já que o artigo 2º, inciso 13, ele nos diz: cessão dos direitos possessórios do arrematante ou adjudicatário após assinado o auto de arrematação ou adjudicação. Perfeito? Questão de número 9. Segundo a Lei 12.391 de 2005, são contribuintes do ITBI alienante dos bens ou direitos transmitidos. Errado. Aqui é o adquirente dos bens ou direitos transmitidos. Promitente comprador nos contratos de compromisso de compra e venda averbados. Ok. Nos contratos de compromisso de compra e venda averbado, vai ser realmente o promitente comprador, o contribuinte do ITBI. Cedente nos contratos de cessão de direitos reais de qualquer natureza. Errado. Cessionário nos contratos de direito real de qualquer natureza. Subsidiariamente aqueles, o alienante dos bens e direitos transmitidos, o promitente comprador, não, promitente comprador a gente já falou ali em cima, né? Subsidiariamente aqueles, o promitente vendedor. O cessionário nos contratos de cessão de direitos decorrentes de compromisso de compra e venda não averbados. Aqui não, aqui é o cedente. Tá certo? Então aqui cessionário está errado e aqui promitente comprador está errado. Gabarito da questão, letra B. Importantíssimo esse dispositivo, tá? Artigo 7º e seus incisos, deem uma lidinha com bastante atenção, tá legal? São contribuintes do imposto quem? O adquirente dos bens ou direitos transmitidos. Então lembre-se, bens ou direitos transmitidos, contribuinte adquirente. No caso do contrato de compromisso de compra e venda averbado, quem vai ser o promitente comprador, gabarito da nossa questão. O cessionário, né, e não o cedente, nos contratos de cessão de direitos reais de qualquer natureza. Inciso 4. Subsidiariamente aqueles, o alienante dos bens e direitos transmitidos, o promitente, o quê? Vendedor, e o cedente dos direitos. E o inciso 5, ele vai nos trazer a figura do cedente, tá? No caso dos contratos de cessão de direitos decorrentes de compromisso de compra e venda não averbado. Ficar atento a isso, tá legal? Próxima questão, questão de número 10. O ITBI será pago dentro de 30 dias nos seguintes casos, exceto da lavratura por agente financeiro de instrumento público a que a lei confira força de escritura particular. Aqui tá errado, né? Então, instrumento particular a que a lei confira força de escritura pública. Bobinha, né? Mas cai em prova, Bruno? Cai.
Então, se cai, a gente tem que saber. Gabarito da nossa questão, letra A. Vamos ver as demais. Da data da lavratura do instrumento particular ao público relativo à conferência de bens imóveis para integralização de capital social das empresas, ok. Das datas de assinatura do instrumento de cessão dos contratos emitidos pela Coab, ok. Da data da lavratura do instrumento de transmissão imobiliária ou cessão de direitos sobre imóveis comercializados por conta própria pelas construtoras, incorporadoras, loteadores e empreendedores imobiliários, também ok. E da data da certidão de constituição em mora emitida pelo cartório de registro de imóveis na consolidação da propriedade em nome do fiduciário, também está ok. Todas estão certas. Aqui só um lembretezinho, tá? Para quem ainda não me segue lá no Instagram, depois acessem lá, prof.brunolangoni. Eu vou começar a colocar diariamente agora questões de Rio Preto, tá legal? Então, para que quando chegue aí a véspera da prova, a gente já esteja com um número relevante de questões lá comentadas diariamente no meu Instagram, tá legal? Então depois vocês acessam lá e ajudem a divulgar o nosso trabalho aí pro pessoal. Tá certo? Então vamos ver aqui, letra A, gabarito da nossa questão. E aqui houve uma mera inversão de palavras, tá certo? Importantíssimo esse artigo 14 também, tá? Deem uma olhadinha nele, é um artigo bem chatinho, tá? Envolve uma certa decorebinha, deem uma lidinha na véspera da prova. De acordo com a Lei 12.391 de 2005, contribuintes do ITBI serão, né? Isso aqui a gente já viu, né? Então vamos dar só uma recordadinha. Quem não é, no caso, contribuinte do ITBI, que é o que a questão está pedindo, tá? O adquirente é, no caso de bens ou direitos transmitidos. Promitente comprador, contrato de compromisso e compra e venda averbado, acabamos de ver. Cessionário nos contratos de cessão de direitos reais de qualquer natureza, perfeito. Cedente nos contratos de cessão de direito decorrente de compromisso, contrato de compromisso de compra e venda não averbado, também está certo. O agente financeiro nas aquisições por ele processadas? Não. Né? O agente financeiro ele não é contribuinte, ele vai ser responsável. O quê? Solidário. Tá certo? Gabarito da nossa questão, letra E. Confirmado o gabarito, gabarito letra E, já que os agentes financeiros são responsáveis, e lembrando, tá? Eles são responsáveis solidários. Legal? Deem uma lidinha nesse artigo 7º, que ele tem bastante cara de prova, tá? Confunde muita gente, tá? Então, deem uma lidinha. Isso aqui varia, tá? Muitas vezes entre legislações, então as bancas costumam gostar. Incorreta é a letra E e o fundamento legal é o nosso artigo 8º, inciso 2. Tá certo? Questão de número 12. De acordo com a Lei 12.391 de 2005, incluem-se nas hipóteses de incidências do ITBI quaisquer atos onerosos, translativos ou constitutivos de direitos reais sobre imóveis, como definidos na lei civil, dentre os quais, exceto. Então ele quer a situação que não se constitui como uma hipótese de incidência do ITBI. Arrematação é, adjudicação também, remissão é, concessão de direito real de uso também, mandato em causa própria a gente tem que ficar atento. Vamos ver o que lê, o que nos diz a alternativa é. Mandato em causa própria ou com poderes equivalentes para transmissão de bem imóvel e seu respectivo subestabelecimento, quando outorgado para o mandatário receber escritura definitiva do imóvel. Não, né? Que é quando outorgado para situação diversa da que o mandatário receba a escritura definitiva do imóvel. Então, gabarito da nossa questão, letra E. Tá legal? Vamos ler o comentário? O imposto apenas não incidirá quando o mandato em causa própria ou com poderes equivalentes para transmissão de bens imóveis e seu respectivo subestabelecimento for outorgado para outra finalidade que não a do mandatário receber escritura definitiva do imóvel. Tá certo? Vejamos. Aí tem aqui o artigo 2º. Vamos ler o inciso 10. Né? Então ele diz que inclui-se na hipótese de incidência quando ele for outorgado para outra finalidade que não a do mandatário receber escritura definitiva do imóvel. Tá legal? Pessoal, vou terminando por aqui, tá? As nossas questões de ITBI. Daqui a pouquinho a gente volta para entrarmos no PAT
e vamos fazer uma bateria bem longa aí de questões do PAT. Beleza? Até daqui a pouquinho.